Olá, hoje é um dia que o Brasil comemora sobre a consciência negra. Na verdade, é a semana toda. E nós queremos começar o programa de hoje sobre uma citação que Ellen White fez em um de seus livros, bastante intrigante. Olha só o que ela diz. Esse livro é Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 343, ela diz o seguinte: mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a raça negra. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não têm o direito de lidar como patrimônio hereditário uma condição que os sujeitariam a uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Esse texto, a gente lendo ele dessa maneira que está aqui, separado de todo o contexto, mostra que Ellen White era racista. Mas será que é isso mesmo? Esse é um dos textos onde ela mais sofre críticas sobre seus escritos. E hoje, em comemoração ao dia, um dia todo especial, de uma raça tão importante para Deus, de uma raça tão importante para nós brasileiros, de um povo tão querido e amado, você vai saber agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você faz a sua pergunta, você faz o seu questionamento e nós respondemos à luz da palavra de Deus. Portanto, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você fazer esse programa acontecer. E daqui a pouquinho eu digo para você como você faz para mandar as suas perguntas ao vivo aqui no programa, tá bom? Professor Leandro Quadros, você já chegou aí, meu amigo? Pois estamos aqui, rapaz. Opa! Um pouquinho gripado, mas nada que atrapalhe aí o andamento do programa, né? É mesmo, professor? Como é que foi o final de semana aí? Viajou bastante? Tem viajado muito? Tenho viajado muito. Esse fim de semana estive lá em Imperatriz, no estado do Maranhão. E o pessoal, Tito, mandou um abraço para você de lá e eu quero aproveitar o momento e mandar um abraço para todo aquele pessoal bacana, querido que conheci lá em Imperatriz, Maranhão e de toda aquela região, né, especial. Que Deus abençoe a vocês. Eu queria mandar rapidamente aqui alguns abraços. Primeiro para o pastor, ou melhor, para o Leandro Diniz. Ele é de Aimorés, em Minas Gerais. Ele tem se dedicado muito à pregação do evangelho por meio do rádio. Que Deus abençoe a você, meu irmão. E um abraço para o Carlos Alberto da Silva, Maria Cristina da Silva, que moram no Rio de Janeiro, e para o Felipe da Silva, que é filho deles e que mora em Maceió, Alagoas. E um abraço também para a Juscelia Tânia, que é sogra do Felipe. Que Deus abençoe a todos, essa querida família, e a você, amigo, que está nos acompanhando também neste momento. Muito bem, professor. Eu também queria mandar um abraço todo especial para um grupo de pessoas que vieram aqui conhecer a Novo Tempo hoje. Eles são de Araraquara e eu quero mandar um abraço todo especial para você que é aí de Araraquara, que acompanha a TV Novo Tempo, que acompanham o programa Na Mira da Verdade. Um abraço carinhoso do programa para vocês que estão ligadinhos com a gente aqui na TV Novo Tempo. Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. A gente começou hoje o programa, você sabe que hoje é um dia comemorado aqui no nosso país como um dia da consciência negra, professor. É uma semana da consciência negra e hoje especificamente é um dia especial porque eles escolheram esse dia porque comemora a morte do Zumbi, que era um defensor da raça negra desde lá do tempo da escravatura, professor. E olha que tem uma citação da senhora Ellen White que simplesmente é intrigante. E é um dos textos onde mais se recebe crítica em seus escritos com relação
a acusação de que ela era racista, professor. Sim. Justamente por causa desse texto aqui, que eu acabei de ler aqui na abertura do programa. Agora, Ellen White, essa mulher que nós reconhecemos como profetisa, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece como profetisa, ela era uma racista, meu amigo? Afinal de contas, ela era americana e no tempo que ela vivia, essa questão do racismo entre pretos e brancos é muito forte, eram muito fortes. Como é que fica isso, professor? Pois olha, essa é uma questão interessante de nós abordarmos no programa, porque existem muitas pessoas sinceras, é claro, que leem essa citação de Ellen White, mas também existe muita gente tendenciosa que lê essa citação, não analisa o contexto histórico no qual essa citação foi escrita, e muitas pessoas tendenciosas também não analisam outras citações de Ellen White a respeito do apreço, do carinho e da consideração que ela tinha para com os negros. Mas antes eu gostaria de mostrar, antes de explicar essa citação de Ellen White, mostrar o que a Bíblia diz a respeito do racismo. Por exemplo, em Romanos 2:11 encontramos o seguinte: pois em Deus não há acepção de pessoas, ou não há parcialidade. Deus não julga uma pessoa melhor ou menor por causa da sua raça, por causa da sua cor. Por isso, para aquele que é cristão de verdade, não pode haver manifestações racistas na vida dele. Se há manifestações racistas na vida desse indivíduo, é porque ele ainda não conheceu plenamente o Evangelho, não conheceu plenamente a Jesus Cristo, não conheceu plenamente aquilo que Deus ensina na sua palavra, quando afirma em Romanos capítulo 3 que todos pecaram, independente de cor, e que todos, independente de cor, precisam da glória de Deus, como está em Romanos 3:23. Com esse texto bíblico em mente, nós podemos agora compreender também o que Ellen White quis dizer nessa citação que o Tito leu, que está no Mensagens Escolhidas, volume 2, quando ela afirma que não deveriam haver casamentos entre brancos e negros. Quando analisamos o contexto histórico, social, no qual Ellen White vivia ali no século XIX, percebemos que o racismo era extremamente forte ali nos Estados Unidos da América, especialmente na região sul. E o que Ellen White fez? Ellen White, para que os filhos resultantes da união entre brancos e negros não sofressem junto com os pais, ela orientou que naquele contexto de extremo racismo nos Estados Unidos da América, brancos e negros não se casassem. Porque ao eles se casarem, os filhos que nascessem como resultado dessa união também sofreriam o preconceito. Então o que Ellen White quis, naquele contexto sociológico, era evitar maiores sofrimentos para os pais e para os filhos que viriam àquele mundo sofrendo com racismo, e para evitar sofrimento para os pais que veriam também os filhos sofrerem o mesmo que eles estavam sofrendo por causa do racismo norte-americano naquela época. Então há um contexto sociológico por trás dessa citação. Além desse contexto, o que muitos críticos desinformados não fazem é analisar outras citações de Ellen White a respeito dos negros. Por exemplo, eu separei aqui um livro, que é o livro Testemunhos para a Igreja, no volume 9, que aqui contém também uma série de cartas e de conselhos espirituais de Ellen White. Aqui, na página 223, no capítulo 25, por exemplo, tem um título intitulado assim: Consideração para com os obreiros negros. Eu queria que a câmera só mostrasse esse subtítulo para o nosso telespectador ver. Olha aqui, Consideração para com os obreiros negros. Obrigado, meu amigo. E neste capítulo tem citações importantíssimas que mostram que Ellen White nunca foi racista. Olha, por exemplo, que ela começa dizendo assim, na página 223, a religião da Bíblia não reconhece casta ou cor. Desconhece posição, riqueza ou honras conferidas pelo mundo. Deus avalia as pessoas como pessoas. Para ele, o caráter decide o seu valor. E devemos reconhecer o Espírito de Cristo em todo aquele a quem ele é revelado.
Ninguém deve sentir-se envergonhado de falar com uma honesta pessoa negra em qualquer lugar, ou de estender-lhe a mão. Aquele que vive na atmosfera de Cristo será ensinado por Deus, aprendendo a considerar os homens como Deus os considera. Nossos obreiros negros devem ser tratados com consideração. Nem sempre tem ocorrido isso. Esses homens devem ser estimulados a obter um amplo conhecimento da verdade. Devem aprender a como se tornar eficientes ao ensinar a verdade a outros. Quando se empenharem diligentemente na obra, devem receber a recompensa material por isso. Lembre-se que eles necessitam de pão. Então perceba, Ellen White tinha aqui citações bonitas, dizendo o seguinte: a religião da Bíblia não reconhece cor, não é? Ela fala aqui que devemos reconhecer o Espírito de Cristo em toda a pessoa que permite Cristo habitar nela, seja branca ou negra. E ela até incentiva que os obreiros negros que trabalham na pregação do Evangelho sejam devidamente remunerados. Então você percebe aqui neste capítulo muitas coisas importantes. Por exemplo, no capítulo 25 ela fala para termos consideração para com os negros. Já, por exemplo, aqui no capítulo... Neste outro capítulo interessante desse mesmo livro, no capítulo 22, intitulado Chamado a Obreiros Negros, ela mostra o quanto Deus quer usar as pessoas negras também para a pregação do Evangelho, né? E aí você vai também para o capítulo 23, Proclamação da Verdade onde existe antagonismo racial. Ela dá dicas de como os negros poderiam se portar em lugares onde o racismo era muito forte, né? E aí você vai também para o capítulo 24 e ela diz assim, a questão da cor da pele. E aqui ela mostra que é plano do inimigo de Deus colocar na mente das pessoas a ideia de que os negros são inferiores aos brancos, não é? Então perceba, querido amigo, querida amiga, em hipótese alguma, de acordo com este livro da própria Ellen White, em hipótese alguma ela foi racista. Quem afirma isso ou é desinformado ou é uma pessoa de má fé, né, que não estudou tudo que realmente ela diz sobre o assunto. Em outras ocasiões, aconteceu uma coisa interessante. Na época em que um filho de Ellen White, William White, era vivo, ela incentivou grandemente a este filho a reunir recursos financeiros para alfabetizar os negros que não tinham condições, né, de obter instrução escolar. Inclusive, um barco foi construído por ele, não é? Para que ele pudesse ir até vilarejos longínquos para poder evangelizar os negros, ajudá-los a aprender a ler e a escrever. E Ellen White desprendeu do próprio recurso financeiro dela para fazer essa obra assistencial. Então, não tenhamos dúvida alguma, Ellen White deu um conselho num contexto específico e ela nunca foi racista. E se um crítico, depois dessas evidências, continuar sendo crítico, aí é porque ele tem má fé mesmo. E aí devemos ignorar o que ele diz na esperança de que Deus ilumine a consciência deturpada dele para que ele compreenda a mensagem do Evangelho e especialmente para que ele leia os escritos de Ellen White com olhos corretos e não com os olhos do preconceito. Muito bem, professor. Eu estou lendo aqui uma pergunta interessante que eu vou colocar agora na mira da verdade, mas antes eu quero dizer para você como que você faz para participar do nosso programa. Nós estamos ao vivo, você pode mandar a sua pergunta aí agora. Se você quiser mandar por SMS, basta você mandar para o número 12-9156-6972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode também acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, e eu recebo a sua pergunta online aqui. É só você ver que lá no blog, do lado direito, tem um espaço dizendo que o programa está no ar. Você preenche ali a sua pergunta, seu questionamento, e ela chega para mim aqui na hora. Ou ainda, se você preferir, você também pode seguir a gente no Twitter e mandar as suas perguntas. O nosso Twitter é @naMiraDaVerdade. Mande a sua pergunta, participa, faça o programa acontecer e não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser. Se você tem alguma dúvida teológica, se você tem alguma dúvida com relação ao que a Bíblia está dizendo, com relação a alguma religião, enfim, o que você quiser saber, o que a Bíblia fala, manda para cá que a sua pergunta vai estar
na mira da verdade, tá bom? A pergunta que chegou aqui pelo nosso blog, quem mandou foi a Márcia Simões, ela é de Ouro Fino, Minas Gerais, e ela pergunta o seguinte: responda-me, por favor, por que a igreja pede o dízimo para sustentar a pregação, se em Mateus 10, de 5 a 10, Jesus disse para não levar nada para pregar? Olha só, professor, esse texto aqui de Mateus 10, a partir do versinho 5, eu vou ler aqui a partir do versinho 9, que já dá para a gente entender o que ela está querendo dizer aqui, ó. A partir do 8. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Era Jesus aqui dizendo para os discípulos o trabalho que ele tinha que fazer. Não levem guardado no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem, não levem sacolas, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessas pessoas até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Aqui dá a entender, professor, que não era simplesmente para receber nada, que ninguém devia pagar nada pelo trabalho que eles estavam fazendo. E a pergunta da Márcia aqui é essa: por que a gente tem que dar o dízimo se a Bíblia está dizendo que os discípulos não era para receber nada de ninguém? Como é que se prova de que o dízimo é para a pregação do evangelho, professor? Na verdade, uma leitura atenta do versículo mostra, na verdade, o contrário. Por quê? No versículo 9, Cristo diz assim, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Ponto. Aí ele faz assim, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então ele está dizendo para eles não levar esses recursos materiais, para que onde eles estivessem, eles fossem sustentados na casa onde eles fossem pregar o evangelho. Agora, professor, no versículo 8 diz o seguinte: curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem demônios, porque vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Então esse é o texto que aparentemente dá a entender de que não é o dízimo, não é nenhum tipo de oferta que é para simplesmente a pregação do evangelho, a cura dos pecados. O verso 8, ele precisa ser entendido com o verso 9, né? O verso 8 está dizendo realmente que nós não devemos cobrar nada por aquilo que fazemos. Sim. Né? Tem igrejas que cobram até para abençoar as pessoas. Ok. Né? Então, você recebeu o evangelho, dê de graça. Você que está pregando o evangelho, você não tem que cobrar nada de ninguém. Por quê? Porque o verso 9 menciona, você é mantido com aquilo que lhe é dado, não pelas pessoas que estão pregando o evangelho diretamente, mas nas casas onde os apóstolos ficavam, eles ali recebiam o sustento. E ali em Mateus 23, Cristo é claro em relação ao dízimo, né? Ele fala que é uma prática que deve fazer parte da vida do cristão, porque isso é uma questão de princípio, né? Quando você lê ali Malaquias 3, 8 a 10, ali é dito que não dizimar para Deus é a mesma coisa que roubar. E o mandamento não roubarás está entre os 10 mandamentos. Então aqui não está se incentivando, na verdade, a pessoa a não ser mantida com o dízimo. Pelo contrário, o verso 8 está incentivando que aquele que prega o evangelho não cobre por isso. Agora, se alguém sustentá-lo com o básico para a sua sobrevivência, é o que está no verso 9, aí ele deve de aceitar. E nós temos que ir também para 1 Coríntios 9, 13 e 14. Que o apóstolo Paulo jamais iria interpretar este assunto diferentemente de Jesus Cristo. E 1 Coríntios 9, 13 e 14, ele diz assim: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Veja, uma coisa é a pessoa pregar o evangelho e cobrar por isso. Outra coisa é a pessoa pregar o evangelho e, como resultado da sua profissão, que é dedicar-se exclusivamente a Deus, ela receber, não é, o dízimo, ou seja ali o que for, pelo seu trabalho. Então a Bíblia está defendendo sim a questão do dízimo, só que da forma correta, é claro. Tem gente que cobra para abençoar as pessoas e tudo mais, mas não é assim que a coisa funciona. O dízimo é sim para manutenção do evangelho. E graças a Deus que aqui a TV Novo Tempo
né, através dos recursos que tem do Departamento do Anjos da Esperança, os doadores, envia cursos bíblicos grátis, materiais grátis para as pessoas, porque temos esta visão. Não é? Dízimo é para manutenção do que prega o Evangelho, mas quando nós pregamos o Evangelho, temos que passar para as pessoas gratuitamente mesmo. Muito bem, professor. Agora, mesmo com essa questão do dízimo, existe um outro questionamento muito forte com relação de que o dízimo foi separado para um povo específico lá no Velho Testamento, os levitas, que era para ele, que hoje no Novo Testamento isso não tem contexto nenhum. Isso também não está correto. Também, amigo Tito, não está correto pelo seguinte: ali em 1 Coríntios 9, 13 e 14, né, que foi o texto que lemos, Paulo diz que aos que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Ou seja, isso é um texto do Novo Testamento. Ok. Ele está pegando realmente o exemplo dos levitas, que eram os responsáveis pelo culto no Antigo Israel, e está trazendo este princípio para o Novo Testamento de uma forma bem clara, no capítulo 9, versos 13 e 14. E uma outra coisa que devemos considerar é que, como a Bíblia fala em Malaquias 3, 8 e 9, que não dar a Deus o que é dele, não dizimar, é roubar. E como em Apocalipse 22, 15 fala que fora do céu ficam os ladrões, então é claro que o dízimo é um princípio, não é apenas uma questão cultural. Muito bem, professor, muito bem. Bom, pelo nosso SMS, que não para de chegar perguntas aqui, quem mandou essa pergunta foi o Bruno, ele é de Santos, São Paulo. Ele diz o seguinte: estou tendo estudo bíblico e pretendo me batizar, só que não consigo entender a regra da igreja que não aceita o uso de uma corrente, de um anel. Professor, isso daí é uma regra das igrejas evangélicas ou é uma regra bíblica? Ou é um princípio bíblico? O que é isso? Existe realmente algum tipo de condenação para se não usar joias e adornos, tanto para homem quanto para mulheres? Pergunta, amigo Tito, muito boa desse nosso querido telespectador e internauta. Eu vou abrir um texto aqui que está em 1 Timóteo 2, 9 e 10, mas antes eu quero dizer uma coisa para você, querido amigo que nos acompanha. Deus não acha você uma pessoa melhor e nem pior pelas joias e tatuagens que você usa. Deus ama todas as pessoas incondicionalmente. Usando joias ou não usando joias, com tatuagem ou sem tatuagem, Deus ama a todos. Agora, nós aprendemos pela Bíblia que a partir do momento em que você e eu vamos conhecendo mais sobre a mensagem bíblica, Deus quer que nós conheçamos também mais sobre o estilo de vida que Ele quer que os seus filhos adotem a partir do momento em que vão tendo um relacionamento mais íntimo com Ele. E como parte desse estilo de vida, Deus pede realmente que os seus filhos não usem enfeites, adereços que chamem a atenção mais para o corpo do que para o caráter, do que para as suas boas obras. E este princípio nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10, que diz o seguinte: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Então o texto bíblico é claro em dizer o seguinte: enquanto nós vamos conhecendo a Cristo e nos relacionando com Ele, deve fazer parte do nosso estilo de vida o nos enfeitarmos com decência e discrição. Veja, a Bíblia não diz para não se cuidar, diz que a pessoa tem que ter uma boa aparência. Só que ela diz o seguinte, que tem que ter decência, discrição e não se adornar com tranças e com ouro e com pérolas ou roupas caras. E aí o verso 10 fala: se enfeitar com boas obras, como convém àqueles que declaram adorar a Deus. Então realmente é um princípio bíblico, de que na medida em que você vai conhecendo a Cristo, você adote o estilo de vida que Ele sabe ser o melhor para você. E por isso é recomendável realmente que o cristão não use joias, não faça tatuagens, que o cristão se pareça cada vez mais em imagem e semelhança a Deus e que se difira das outras pessoas que não conhecem a Deus. Mas lembre-se, Deus ama você, Deus respeita o seu tempo, os seus limites, Ele vai continuar através do seu relacionamento com Ele, lhe ensinando o estilo de vida que Ele quer que você adote. Muito bem, professor. Para você participar do nosso programa, basta você mandar a sua pergunta por SMS.
Nosso número é 12-9156-6972. Eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode também acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você entra lá, do lado direito tem um espaço para você preencher a sua pergunta e ela chega online para mim aqui. Ou então, pelo nosso Twitter. O nosso Twitter é @na mira da verdade. Ou melhor, mande a sua pergunta que as respostas serão baseadas na palavra de Deus. Não é a opinião da Igreja Adventista, não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do professor Leandro Quadros, nem do Na Mira da Verdade, e sim da palavra de Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você, meu irmão da Igreja Assembleia de Deus, você, meu irmão da Igreja Quadrangular, você, meu irmão da Igreja Presbiteriana, Batista. É um prazer muito grande ter a sua audiência. Você, meu irmão católico, a você que participa da Novo Tempo aqui do programa Na Mira da Verdade, mandando as suas perguntas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aproveite agora o nosso intervalo, formule a sua pergunta, o seu questionamento e manda pra gente. Nós temos o maior prazer de aprender junto com você através da Palavra de Deus. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas que você recebe a sua resposta aí, na hora. Nós voltamos já já. Já estamos de volta, estamos ao vivo, agora são 21h32 e você pode mandar a sua pergunta pra gente aqui no programa Na Mira da Verdade. Para você mandar a sua pergunta, basta você enviar um SMS pra gente, o número é 12-9156-6972, eu recebo aqui na hora, ou então você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, que já vou mostrar pra você aqui nesse monitor aqui atrás de mim, como que é o nosso blog, para você se identificar com ele, já ver certinho e a hora que clicar lá, achar exatamente onde você pode mandar a sua pergunta e também você pode participar do programa através do Twitter. O nosso Twitter é @na mira da verdade, tá bom? Participe do nosso programa, mande os seus questionamentos e vamos juntos aprender sobre a palavra de Deus, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, né? Bom, eu queria mandar um abraço também especial para os nossos telespectadores da Sky, que nos assistem e nos acompanham em todo o Brasil através do canal 14. Obrigado pelo carinho da sua audiência, onde quer que você esteja aí assistindo o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. E também aos nossos ouvintes, porque nós estamos ao vivo também pela rede de rádio Novo Tempo. Obrigado também pela sua audiência aí e por participar do nosso programa, tá bom? Bom, hoje, como é um dia especial sobre a conscientização negra, eu tenho aqui algumas frases interessantes de pessoas ilustres que acabaram falando sobre esse assunto. Uma, por exemplo, é de Bob Marley, ele que era um negro bastante conhecido aí, ele diz o seguinte: não preciso ter ambições, só tem uma coisa que eu quero muito, que a humanidade viva unida, negros e brancos todos juntos. Bob Marley disse isso aí. Bom, vamos lá, a nossa pergunta chegou pelo nosso blog, professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Rapaz, é uma pergunta interessante que fala, e ela já vai emendar com uma outra que eu já selecionei aqui também na hora do intervalo, professor. A pergunta é sobre a Santa Ceia. Quem mandou essa pergunta foi o Salles, ele é de Itaquaquecetuba, São Paulo. Ele diz o seguinte: minha dúvida é a seguinte: os testemunhas de Jeová não participam de Santa Ceia, afirmando que só os 144 mil escolhidos devem praticar a Santa Ceia. Mas Jesus afirma no Evangelho de João que quem come de sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna, e quem não pratica, ou melhor, e quem não pratica a Santa Ceia, como é que fica isso? Não tem a vida eterna? Existe alguma contradição entre que os nossos irmãos da Igreja dos Testemunhos de Jeová afirmam com relação à Santa Ceia e o que a Bíblia apresenta, professor? Pois olha, para ser sincero, eu desconhecia esse fato, porque pelo que eu saiba, as testemunhas de Jeová celebram a Santa Ceia, né? Então, se houve uma mudança na doutrina, nos procedimentos, é uma coisa da qual não estou a par, eu teria que pesquisar sobre o assunto, porque até o momento eu sei que eles celebram sim a Santa Ceia, né? E eu sei que, tanto que uma vez eu conversei com uma testemunha de Jeová sobre o assunto, e nós comentando sobre o assunto, mencionou 1 Coríntios 11, que é um capítulo que fala a esse respeito. Agora, o detalhe é o seguinte: aqui em 1 Coríntios 11, que é um capítulo que pode levar
nossos amigos testemunhas de Jeová refletirem, aqui tem uma citação muito interessante que diz o seguinte, ó. Em 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ver aqui o versículo. Aqui, ó, verso 23, ó. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Portanto, verso 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então aqui é dito que é para comemorarmos a volta de Cristo até que Ele venha. Até o dia em que Ele voltar, nós devemos anunciar a morte de Cristo, relembrando o seu sacrifício na cruz através da Santa Ceia. E uma vez eu conversando sobre esse assunto com a Testemunha de Jeová, eu citei exatamente esse texto porque o que acontece? Muitos deles creem que Cristo já está presente aqui na Terra, de maneira espiritual, desde 1914. Só que mesmo assim continuam comemorando a Santa Ceia. Então, como comemorar a Santa Ceia se Cristo já veio? Então, aí há um certo contraditório, né? Então, é isso que se orienta. Agora, em relação a essa informação de que eles não comemoram, atualmente eu desconheço. Então, eu preciso de uma fonte, não é, das Testemunhas de Jeová para que eu possa confirmar ou não a veracidade dessa informação nova aí. Ok, agora, nesse mesmo assunto sobre a Santa Ceia, existe uma outra contextualização, por exemplo, da Igreja Católica com relação à Eucaristia. A pergunta, quem mandou essa foi a Rita de Blumenau, e ela diz o seguinte, eu não sei fazer a citação, mas quando Jesus cita que o seu sangue é verdadeira bebida e o seu corpo verdadeira comida, não se referia à Eucaristia? Se ele mandou fazer aquilo em sua memória, não estamos desobedecendo em não fazer como ele? E a Eucaristia? E a transubstanciação? Como é que ficaria? Como é que essa questão aí da Santa Ceia, qual que é o real sentido da Santa Ceia com relação a essas duas formas que é apresentada? Os católicos apresentam isso como a Eucaristia e a Igreja Evangélica como Santa Ceia, enfim. Como que a gente pode explicar isso para o nosso telespectador, a diferença de um e de outro, se é que existe ou não? O detalhe é o seguinte, quando lê-se, por exemplo, Lucas 22:20, teólogos católicos tomam isso como algo literal. Né? Então o texto diz assim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Verso 19, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então, no catolicismo, pensa-se o seguinte, que o sacerdote, ele faz a transubstanciação, ou seja, ele transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo literalmente. Então, isso que é a transubstanciação, só que isso não é um ensinamento bíblico. Por quê? Nós não podemos pegar esses textos ao pé da letra, porque Cristo aqui está utilizando-se de uma linguagem simbólica. Como que nós percebemos isso? Basta nós lermos João capítulo 10, verso 9. Cristo diz assim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Nós sabemos que Cristo não é uma porta, no sentido literal. Quando ele afirma que é uma porta, ele está dizendo que ele é o caminho que conduz à salvação, não é? Então, quando Cristo fala que o suco da uva é o seu sangue, ele está dizendo que o suco da uva é um símbolo do seu sangue. E quando ele fala que o pão é o seu corpo, ele está falando que o pão é um símbolo do seu corpo. Se um sacerdote tivesse esse poder de transformar isso literalmente no corpo e no sangue de Cristo, nós estaríamos numa Santa Ceia sendo canibais, usando o sangue humano e usando o corpo humano. Não é isso que a Bíblia diz. Precisamos estudar a Bíblia corretamente considerando as figuras de linguagem na qual ela emprega. Então, assim como Jesus não é uma porta, por ele dizer que ele é a porta em João 10, 9, né? Ele não está dizendo que na Santa Ceia você e eu seremos canibais utilizando o sangue e o corpo dele literalmente. São figuras bíblicas, né, para nos ensinar a importância de aceitarmos a Cristo na nossa vida como sendo o centro da comemoração nossa da Santa Ceia.
Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui chegou pelo nosso Twitter. E você que está participando aí do nosso Twitter, muito obrigado, viu? Tem muita gente conectada com a gente aqui, mandando as suas perguntas. Muito obrigado pela sua participação e obrigado por você fazer o programa acontecer. Essa pergunta quem mandou foi o Tácito Rocha e ele diz o seguinte: me explique o porquê que os adventistas levam o sábado como mandamento de Cristo, se sabemos que foi um mandamento do Antigo Testamento? Essa é a pergunta do Tácito, professor. Como é que é? É isso mesmo? É um mandamento de Cristo ou é um mandamento do Antigo Testamento? A guarda do sábado. Veja bem, amigo Tácito, nós temos que entender uma coisa. Eu vou ler para você aqui um texto que está em Lucas 24, verso 27, para você perceber uma coisa importantíssima. Essa questão de um mandamento moral estar no Antigo ou no Novo Testamento, isso é irrelevante para a nossa interpretação da Bíblia. Por quê? Olha, por exemplo, o que diz Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Perceba que a metodologia de Cristo para explicar um assunto era utilizar Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e todos os demais profetas, ou seja, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Quando você vai para o versículo 44, você vê a mesma coisa. Foi isso que lhes falei enquanto ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa questão de Antigo e Novo Testamento só existe para fins didáticos, para você e eu sabermos quais livros são do Antigo Testamento e quais livros são do Novo Testamento. Mas, na verdade, a Bíblia é uma coisa só. Jesus utilizou o Antigo Testamento como sua fonte de regra, como a sua fonte de fé e prática. Quando você vai para 2 Timóteo 3,16, você aprende que, ao Paulo dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, a Bíblia a qual Paulo se referia era o Antigo Testamento, não eram os livros do Novo Testamento. Então você e eu não deveríamos considerar um mandamento importante ou menos importante por estar no Antigo ou no Novo Testamento, porque a Bíblia é uma coisa só. Agora, o que nós podemos fazer é o seguinte: compreendermos quais aspectos da lei eram morais e quais aspectos eram de ordem cerimonial, que tinham um propósito de nos ensinar didaticamente algo sobre o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo. Por exemplo, em relação ao mandamento do sábado, você vê em Lucas 4,16, Cristo guardando o sábado, e ele não fazia isso para agradar judeu, não, porque ele desagradou bastante aos judeus dos dias dele. Você vê, por exemplo, em Gênesis 2, 1 a 3, que o mandamento do sábado foi dado pelo Criador como um lembrete semanal de que ele é o Criador deste planeta. Ou seja, o mandamento foi dado muito antes de existir a Bíblia, muito antes de existir os escritos do Antigo Testamento, porque este é um mandamento que diz respeito à adoração. E isso é algo que sempre existiu, a adoração a Deus. Só foi ensinada de forma diferente, é claro, aqui no nosso planeta Terra. Então eu convido você a fazer o curso bíblico que o programa Na Mira da Verdade oferece gratuitamente, que é o curso Verdades para o Tempo do Fim. Ali você vai encontrar uma beleza indescritível das doutrinas bíblicas, de uma beleza sensacional na doutrina do sábado. Você verá que não há nada de legalismo, não há nada de salvação pelas obras, mas você verá que a Bíblia, a palavra de Deus, sendo uma coisa só, não importa se os livros são do Antigo ou do Novo Testamento, a Bíblia ensina a observância religiosa do sábado como um momento especial de comunhão com Cristo e um momento especial em que nos relacionamos por mais tempo com as pessoas que amamos e com a nossa família. Então eu recomendo que você estude esse assunto sobre este prisma correto, lembrando que a Bíblia de Cristo era o Antigo Testamento e que, portanto, toda a Bíblia deve ser usada para compreendermos esse tipo de assunto importante.
Muito bem, professor. Para você participar do nosso programa, basta você mandar a sua pergunta, o seu questionamento para a gente através do SMS. O nosso número é 12 9156 6972. Ou então você pode também mandar a sua pergunta através do Twitter. O nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade. Você manda lá. Se você ainda não está seguindo o programa, aproveite, entre lá, acesse o Twitter e passe a seguir o programa Na Mira da Verdade. Manda sua pergunta para a gente através do @NaMiraDaVerdade, que eu recebo aqui na hora também. Ou então você pode acessar o nosso blog. E eu queria apresentar para você agora o nosso blog. Ó. Não sei se o câmera vai conseguir pegar aqui no monitor. Esse aqui é o blog do programa Na Mira da Verdade, que você pode acessar aí na sua casa. É só acessar novotempo.com/Na Mira da Verdade e você vai ver aí todo o conteúdo do programa Na Mira da Verdade. Ali você tem as categorias do conteúdo do blog, né? Tem sobre apologia, sobre conselhos, aconselhamentos, dúvidas difíceis, os vídeos dos programas que você acompanha com a gente, enfim, você tem tudo aqui. Mas o que eu queria mostrar para você mesmo é um presente que nós oferecemos quando você acessa o nosso blog. É esse aqui, ó. É uma revista gratuita, Verdades para o Tempo do Fim. Para você receber essa revista gratuita, eu queria até que o nosso tirasse aí um pouquinho o endereço, só para a gente mostrar isso. Olha aqui, ó, essa aqui é a revista Verdades para o Tempo do Fim e você vai receber gratuitamente aí na sua casa. Basta você clicar aqui e você vai entrar ali num formuláriozinho para você preencher com o seu endereço para você receber essa revista na sua casa. Na verdade, essa não é uma revista apenas. Este é um verdadeiro curso bíblico que você pode receber aí na sua casa sem pagar nada. É um curso bíblico sobre os dias que nós estamos vivendo. E você que gosta, ou você que está tendo uma experiência aí de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia e quer aprender mais, faça isso, acesse lá o nosso blog e peça agora a revista Verdades para o Tempo do Fim. Um curso bíblico com 18 lições que vai ser muito importante para o seu aprendizado sobre a Palavra de Deus, tá bom? Não custa nada, é só clicar lá, pedir agora mesmo e você vai receber aí na sua casa sem custo nenhum, tá bom? Então acesse lá novotempo.com/Na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Nós estamos recebendo muitas perguntas pelo blog, muitas perguntas pelo Twitter, muitas perguntas pelo SMS e a pergunta agora vai do SMS. Quem mandou essa pergunta para você? Deixa eu chamar aqui o professor, deixa eu mudar aqui o nosso monitor. O professor Leandro Quadros está aí, ó. Vamos ver se a gente consegue já ligar aqui. Vamos ver se eu apareço. Não, se aparece sim, olha aí, ó. Tá bonitão aí na fita. A pergunta é a seguinte, professor. Quem mandou foi o José, ele é de Interlagos, São Paulo, ele pergunta o seguinte: em todo o Antigo Testamento, após a morte de uma pessoa na velhice, se dizia junto a seus antepassados ou parentes. Isso, professor, é uma garantia de que o núcleo familiar é mantido no céu? Entendeu a pergunta, professor? Entendi. Lá se falava sempre quando morria, ele ia junto com seus antepassados. Isso dá alguma garantia de que no céu o núcleo familiar vai permanecer? Não, o objetivo dessas expressões, querido internauta ou telespectador, não é dizer isso. A expressão reuniu-se aos seus pais, como é mencionado no Antigo Testamento, é simplesmente uma expressão que significa morrer. Não, o indivíduo reuniu-se aos seus pais porque, assim como eles, ele foi para a sepultura. Agora, isso não garante nada em relação à reunião familiar no céu. Não é isso que o texto tem o objetivo de dizer, né? Agora, quando lemos Mateus 22:30, ali fala que no céu seremos como os anjos, ou seja, esse texto já nos dá um vislumbre de que no céu nós seremos todos uma família universal. Agora, os outros textos, quando falam fulano reuniu-se aos seus pais, realmente, simplesmente é um sinônimo para morrer e não tem outro significado além desse. Ok, professor. Bom, a próxima pergunta aqui, rapaz, tem gente ligando aqui pelo número, mas vamos lá. A pergunta que tem aqui, deixa eu ver, já até apagou a pergunta, não tem problema não. A gente vai pegar uma aqui do nosso Twitter. A Aglaete Santos pergunta o seguinte: por que os adventistas dizem que não podemos, professor, ó, dizem que não podemos comer carne de porco e nada que tem unha fendida? Onde é que está escrito isso? Ela quer saber aí, professor, por que os adventistas... São os adventistas que falam que não pode comer carne de porco ou é a Bíblia, professor? Como é que é? Aí é que está a questão. Os adventistas não dizem nada, o que diz é a Bíblia.
né? O que os adventistas fazem é ler a Bíblia e aceitá-la como ela é. Então, o que acontece? Em Levítico capítulo 11, verso 7, diz assim: entre os animais que não devemos comer, diz assim: e o porco, embora tenha casco fendido e dividido em 2 unhas, não rumina, considere-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considere-nos impuros. O animal que não rumina, como o porco, a lebre, entre outros, ele não tem um sistema digestivo complexo ao ponto de eliminar toxinas como um animal que rumina. Por exemplo, ruminar é aquilo que o boi faz, né? Ele mastiga o alimento, engole, volta para a boca, ele mastiga de novo, engole e assim vai. Este ato de ruminar demonstra que o sistema digestivo do animal é complexo e que, portanto, elimina toxinas. Então, quando Deus pede para não comermos o porco por ele não ruminar, é porque Deus não quer que nós coloquemos para dentro do nosso corpo toxinas que não vão ser totalmente liberadas. Não é? Mesmo que o porco seja criado nas melhores condições possíveis, porque ele continua sendo porco. Agora, você precisa entender que essa orientação bíblica é com base num princípio importantíssimo de 1 Coríntios 10, 31. Ali é dito o seguinte, até vou ler esse texto, que é um texto importante. 1 Coríntios 10, 31, diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui é dito que nós podemos glorificar a Deus por aquilo que comemos e por aquilo que bebemos. Se Deus pede para não usarmos carnes imundas, entre elas o porco, então isso significa que utilizar essas carnes é desonrar a Deus. Por quê? Porque em 1 Coríntios 6, 19 e 20 é dito que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu pergunto, meu amigo, deveríamos jogar lixo para dentro de um templo? Não devemos jogar lixo nem dentro de lugar nenhum, mas jogar lixo para dentro de um templo é correto? Se a Bíblia diz que o porco é imundo e que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, você deveria jogar lixo para dentro desse corpo? Com certeza não. Você tem que manter esse corpo em melhores condições para que a sua mente esteja bem e para que você se comunique melhor com Deus. Então, este não é um ensinamento adventista exclusivamente, é um ensinamento bíblico e por isso devemos aceitar a Bíblia como ela é, porque quando obedecemos aos princípios dietéticos de Deus, nós temos mais saúde e isso é muito importante para todas as pessoas que querem ter uma espiritualidade também saudável, né? Muito bem, professor. A próxima pergunta nossa é pelo nosso blog e quem mandou foi o Marcelo Amaral, ele é do Recife, Pernambuco, e ele diz o seguinte: se Jesus batiza com o Espírito Santo, de acordo com Marcos 1:8, como assim falava João Batista, o batismo nas águas é, portanto, apenas um ritual de purificação? E outra coisa, professor, devo ser batizado nas águas para ser batizado pelo Espírito Santo? Então são 2 perguntinhas aí, professor. De acordo com Marcos 1:8, Jesus batiza através do Espírito Santo. E se está dizendo isso a palavra de Deus, quer dizer que o batismo nas águas é apenas um ritual de purificação? Simplesmente? E agora, será que eu preciso passar por esse ritual para ser batizado pelo Espírito Santo? Olha que interessante. No geral, nós percebemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é acompanhado realmente com o batismo das águas. Agora, há umas exceções. Por exemplo, você percebe em Atos capítulo 10, que algumas pessoas receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, idiomas conhecidos deste planeta, e aí depois foram batizadas nas águas. Este foi o caso de Cornélio e algumas pessoas da sua família que ouviram a mensagem. E aí o Espírito Santo desceu sobre eles para mostrar aos apóstolos que os apóstolos não deveriam ser preconceituosos em pensar que somente judeu tinha direito ao Espírito Santo. Então, ali o batismo com o Espírito Santo ocorreu antes do batismo das águas, um pouquinho antes, porque Deus tinha um propósito missiológico ali. Convencer aos judeus de que também os não-judeus eram dignos da salvação. Você pode ler isso em Atos capítulo 10 e também em Atos capítulo 11.
Agora, no geral, a pessoa é batizada com o Espírito Santo juntamente com o batismo nas águas. Por quê? A pessoa, para ser batizada com o Espírito Santo, ela tem que evidenciar que ela aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. E quando Cristo foi batizado, nós percebemos aqui em Mateus 3, 16 e 17 uma coisa interessante, que no momento em que ele foi batizado nas águas, ele recebeu também um dom maior do Espírito Santo. E aqui é dito o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Perceba que Cristo só foi ao deserto ser tentado pelo diabo depois que ele recebeu o batismo nas águas e, consequentemente, o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma presença diária do Espírito Santo de forma mais plena no indivíduo para capacitar a pessoa a viver a vida cristã. E Cristo recebeu esta medida abundante do Espírito Santo no momento em que ele foi batizado nas águas. Então, diríamos que no geral é assim como funciona. Agora, podem haver exceções. O Espírito Santo, ele não segue uma norma rígida, por exemplo, estabelecida por um ser humano. Ele é quem sabe como e quando é o melhor momento de se manifestar mais poderosamente numa pessoa. Agora, não tenha em mente, querido irmão pentecostal que nos acompanha, que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa além, muito além do batismo nas águas. Não. Você pode não falar línguas na sua igreja, mas se você crê em Jesus Cristo, foi batizado e aceita a mensagem da salvação, de acordo com Efésios 1:13, você já tem o Espírito Santo. O dom de línguas é um dom com um propósito missiológico. Nem todas as pessoas o terão. Cristo, quando foi batizado pelo Espírito, nunca falou em línguas. E, portanto, se você não fala línguas, não se julgue culpado por isso. Deus tem outros dons espirituais para dar para você. E não esqueçamos de 1 Coríntios 12:11, não é? Ali é dito que o Espírito Santo dá os dons espirituais a cada um conforme Ele quer. Eu e você não podemos decidir quais dons teremos. Não podemos exigir de Deus que falemos em línguas, mas podemos nos colocarmos nas mãos de Deus e permitir que Ele escolha o dom espiritual que vai ser melhor para nós. Ok, professor. Bom, eu queria deixar um recadinho com você. A semana que vem, o nosso programa, excepcionalmente, vai acontecer um pouquinho mais cedo, às 8 da noite. Porque você vai ter um presente aqui na Novo Tempo. Você vai poder acompanhar a série com o pastor Alejandro Bulhon, que está acontecendo durante essa semana ao vivo nas igrejas adventistas aí, através do canal executivo. Você vai poder ver essa reprise do que está acontecendo em todas as igrejas adventistas, onde está sendo transmitido ao vivo, direto de São Paulo, para todo o Brasil, mas você vai poder assistir aqui na Novo Tempo a programação A Grande Esperança, tá bom? Então, devido a isso, que vai ser todos os dias às 9 horas da noite, exceto sábado e domingo agora, que será exibido a partir das 10 horas, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo da outra semana será exibido às 9 horas da noite, A Grande Esperança com o pastor Alejandro Bulhon. E o programa Na Mira da Verdade, da terça-feira que vem, vai ser às 8 da noite, tá bom? Então você não deixa anotadinho aí, já deixa marcado o horário que você vai assistir o programa Na Mira da Verdade também, tá bom? Professor Leandro Quadros, chegamos ao final de mais um programa, meu amigo. Rapaz, passou muito rápido, hein? Já tá aqui, o tempo ruge contra a gente tem que ir embora. Tudo bem. Um abraço, amigo Tito. Muito obrigado, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo e a você, internauta, que com tanto carinho acompanha o nosso programa. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus realize seus sonhos, que você tenha ótimos momentos ao lado do Pai através do estudo da Bíblia. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai ter a coragem de lhe responder. Um grande abraço. E lembre-se, neste programa, os seus questionamentos, as suas perguntas sempre vão estar na mira da verdade. Tchau!